Essas vitaminas, se faltam minerais, eu não consigo fazer essa troca, então falta energia. Então às vezes a gente vê uma pessoa muito gorda, obesa, ela tá cheia de energia estocada. E aí você fala, vamos fazer yoga comigo? Ela fala, ai, mas eu tô cansada, eu não tenho energia. E a gente pensa, mas como? Ela tá cheia de energia estocada. Mas é isso, ela tem o estoque, mas ela não consegue transformar essa gordura em ATP. Às vezes o que falta é B12, às vezes o que falta é magnésio, porque tem que ter a moeda de troca. A moeda não é gordura, a gordura tem muita caloria, mas o que a gente precisa é da moedinha de €1, que é o ATP, tá? Então a B12 é super importante para isso também. Se falta B12, a gente começa a se sentir mais letárgico, mais cansado, mais sonolento, tá? Mesmo que a gente esteja comendo quilos de pão, tá? Então precisamos da B12. A B12, por esse motivo, também é essencial para crescimento, para desenvolvimento e para queima de gordura. Que é esse caso do obeso que eu estou falando. Ele pode estar cheio de estoque. Se ele não tiver a vitamina ou o mineral, ele não vai conseguir fazer essa queima de gordura. Alguma dúvida até agora? Não? Ok. Outras funções da vitamina B12. Então, a B12 é cheia de funções no nosso organismo. Por isso que quando ela falta, a gente começa a ter muitos sintomas. Outra importância da B12 é que ela recicla o ácido fólico. Ela regenera o ácido fólico. O ácido fólico é a vitamina B9, presente nos vegetais verdes escuros. Tá? Então, quando a gente consome uma couve, ali tem B9. Quando a gente consome brócolis, ali tem B9. E como eu falei, a B9, como a B12, é importante para que a célula vermelha, a hemácia, amadureça. Senão eu fico anêmico. Mesmo eu consumindo ferro, posso estar consumindo ferro. Se eu não tiver B9 e B12, eu fico anêmico do mesmo jeito, tá? E quando eu uso a B9 para várias funções, por exemplo, mulheres que querem engravidar precisam tomar o suplemento de B9 para prevenir má formação da espinha bífida do bebê, tá? E aí quando eu uso essa B9 para produção de células, para produção de hemácias, se eu quiser reciclar essa B9, eu preciso de B12. Formação de metionina. Metionina é um aminoácido que a gente já vai ver para que serve. E esse aminoácido é um aminoácido essencial, presente em vários alimentos proteicos, tá bom? E a gente vai ver o ciclo da metionina. A partir da metionina eu produzo várias substâncias. Uma substância é a homocisteína. Se eu produzo demais, se a homocisteína aumenta muito, o meu risco cardíaco aumenta, o meu risco de infartar aumenta. Então às vezes a gente fala assim, as pessoas que não querem que nós sejamos vegetarianos, falam assim, ó, mas aquele vegetariano ali infartou. Mas qualquer pessoa pode infartar, está vivo, né? Não existe cura ainda, não inventaram cura para a morte, a gente vai morrer de alguma coisa. Qualquer pessoa pode infartar. Agora, existem alguns fatores de risco. Se a pessoa fuma, o risco aumenta. Se ela tem pressão alta, o risco aumenta. Se ela está muito acima do peso, o risco de infartar aumenta. E se a homocisteína está elevada, o risco aumenta também. Então, a elevação da homocisteína é um fator de risco, tanto para doença cardíaca quanto para Alzheimer. Tá? Então, precisamos manter a homocisteína baixa. E quem é que faz a homocisteína baixar? A vitamina B12. A gente já vai ver isso. Formação de SAMe. O SAMe é a S-adenosilmetionina. Esse SAMe é a principal substância responsável pela proteção do nosso DNA, ADN, nosso material genético, tá? Então, e eu produzo esse SAMe também a partir da metionina com a ajuda da B12. Então, se eu quero que o meu DNA fique protegido para eu não ter um câncer, por exemplo, não sofrer uma mutação, eu preciso da B12. A outra substância que nós produzimos a partir da metionina é a glutationa. A glutationa é o principal antioxidante para o meu cérebro. Então, se eu quero ter boa memória, se eu quero ficar longe da depressão, se eu não quero ter Alzheimer, eu preciso de glutationa. E para produzir glutationa, a partir da metionina, eu também preciso de B12, tá? E por fim, a taurina. A taurina é um neurotransmissor produzido no nosso cérebro e é um neurotransmissor relaxante. Então a pessoa que é muito agitada nunca consegue parar, está sempre estressada, às vezes está faltando taurina. E por que está faltando taurina? Porque não tem B12. Tá? Então só produzo B12 se tiver taurina.
Então esse aqui, olha, é o ciclo da metionina. Então tá a metionina lá em cima, que é um aminoácido. Então se eu comi, por exemplo, um feijão, um grão de bico, cogumelo, para quem é vegetariano, ovo, eu tenho metionina, é um aminoácido. A partir da metionina eu vou produzir muitas substâncias. A primeira é aquela lá em cima, ó, S-adenosilmetionina, o tal do SAMe, que é a principal substância que vai proteger o nosso ADN, o nosso material genético, para você não ter um câncer, tá? A segunda, aí seguindo o ciclo, eu vou produzir aqui embaixo, ó, homocisteína. Só que essa homocisteína em excesso, como vimos, é prejudicial. Quando a homocisteína aumenta muito, o risco de infartar, o risco de ter um problema cardíaco ou Alzheimer aumenta junto. Então, para diminuir a homocisteína, eu vou precisar reciclar. Ó, a homocisteína vai ter que virar novamente metionina, estão vendo? Então, a homocisteína, para virar novamente metionina e não se acumular no corpo, eu vou precisar de vitamina B12 e vitamina B9, certo? Então, essa é uma das importantes funções da B12 e da B9, reciclar essa homocisteína de volta para a metionina, para diminuir o meu risco cardíaco e meu risco de Alzheimer. Ou então, a partir da homocisteína, eu vou produzir outras substâncias, como a glutationa, que é esse antioxidante importante para o cérebro, e a taurina, que é essa substância que é relaxante, ok? E aí eu vou precisar de uma outra vitamina do complexo B, B6. Então, vemos que essas vitaminas todas são fundamentais, e elas são fundamentais por uma série de motivos, tá? A gente precisa da vitamina B12 por muitos motivos. O que acontece? Da onde essa B12 vem? Por que é que a carne é tão rica em B12? Por que que o peixe é tão rico em B12? Por que que o ovo é tão rico em B12? Porque essa B12 é produzida no intestino dos animais, na última porção do intestino, que é o cólon. Tá? Então, a última porção do intestino é onde a gente produz B12. O nosso cólon também produz um pouquinho de B12. O problema é que a B12 no ser humano é absorvida antes do cólon, é absorvida no intestino delgado. Então a gente primeiro tem o intestino delgado, aí vem duodeno, jejum, ilho. Lá no ilho é onde a gente absorve B12. E a gente não produz no intestino delgado a B12. As bactérias do nosso corpo que estão no cólon, que é depois, no intestino grosso, é que produzem B12. E existe uma válvula entre o intestino grosso e o intestino delgado. Por quê? Porque o intestino grosso é onde estão as fezes, é o que a gente precisa eliminar. E é onde a gente tem mais bactéria. Então, para as fezes não voltarem para o intestino delgado, a gente tem uma válvula. Se eu comi, tá minha boca, comi, mastiguei, o alimento passou pelo estômago, caiu no intestino delgado, eu absorvi o que eu precisava de nutrientes, o que eu não preciso vai para o intestino grosso, para a formação das fezes. E aí passou por essa válvula, fecha. As fezes não voltam para o intestino delgado, tá? Então aqui é que eu tenho muita bactéria, essas fezes ficam aqui muito tempo. E essas bactérias podem até produzir um pouco de B12, mas como eu tenho essa válvula, a B12 não volta para o intestino delgado, onde ela poderia ser absorvida. Tá? Então mesmo as bactérias do meu corpo produzindo alguma B12, como acontece na vaca, no intestino da vaca, eu não consigo absorver. Já a vaca, ela consegue absorver em outros lugares, inclusive no cólon. Por isso que a carne dela é muito mais rica em B12. Então essas são as principais fontes de B12, os alimentos justamente de origem animal, porque os animais têm um intestino maior, com mais bactérias, que produzem mais B12, eles conseguem absorver essa B12 vai parar lá no tecido animal dele. E aí a pessoa que consome a carne, ou o peixe, ou o leite, ou o ovo, está ingerindo essa B12 que foi absorvida pelo animal, tá? Isso não quer dizer que só vegetarianos podem ter deficiência de B12. Qualquer pessoa pode ter deficiência de B12. Porque a B12, para ser absorvida, ela vai precisar passar pelo estômago e encontrar uma proteína que o estômago produz. Essa proteína é chamada de fator intrínseco. Se a pessoa não produz essa proteína no estômago, mesmo ela comendo carne, ela também tem deficiência de B12. Ou se a pessoa tem hipocloridria, se ela produz pouco ácido, ela também absorve mal a B12. Então ela também pode ter deficiência de B12. Idosos produzem menos ácido clorídrico do que pessoas mais jovens.
Então, às vezes a gente vê o nosso avô, nossa avó falando assim, nossa, comi aquilo ali, não caiu bem. Por quê? Porque o sistema gástrico dela já não é tão eficiente. Ela produz menos ácido clorídrico, aí ela não digere bem os alimentos. E não digerindo bem os alimentos também não absorve bem a B12. Pessoas que eram obesas e fizeram redução de estômago, a mesma coisa. Reduziu o estômago, vai produzir menos ácido clorídrico e menos fator intrínseco. Então, é muito comum que fiquem deficientes em B12. Tanto é que depois de redução de estômago, o médico orienta a pessoa a tomar injeção de B12 todo ano pro resto da vida. Se não tomar, pode ficar deficiente de B12. E mesmo as pessoas que não têm problemas de estômago podem desenvolver carência, porque as carnes, a B12 das carnes e dos outros alimentos de origem animal também não é completamente absorvida. Então, por exemplo, 42% da B12 que está nos peixes é absorvida. De 56% a 89% do carneiro é absorvida. 61% a 66% da B12 do frango é absorvida. E para os vegetarianos que não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal, mas consomem ovo, só 9% da B12 do ovo é absorvida. Então, apesar de ter B12 no ovo, ainda assim pode se tornar deficiente. Fora isso, a B12 não é uma vitamina muito estável. Então, ela perde a sua atividade quando exposta à luz. Então, se você compra, por exemplo, uma B12 em cápsula e deixa esse frasco num ambiente com luz, rapidamente essa B12 vai perdendo a atividade. Ou se você fez um alimento qualquer, por exemplo, fez uma vitamina, né, bateu leite com alguma fruta e deixou lá, só foi tomar muito tempo depois e ficou pegando luz, a B12 também perde a estabilidade. Mesma coisa quando exposta ao oxigênio, a ambientes muito ácidos ou muito alcalinos. E na cocção, a B12 ela também se perde, até 70% da B12 é perdida na cocção. Então mesmo uma pessoa que coma carne, frango ou peixe ou carneiro ou qualquer outra coisa, se cozinhar demais, colocar muito calor, aquela B12 também é perdida, a pessoa também pode ter deficiência de B12. E é por isso que hoje estima-se que na população mundial, inclusive em Portugal, 50% das pessoas tenham deficiência de B12, não importa se seja vegetariano ou não, tá? E é comum a deficiência de B12, ela não é incomum. Então, esse não é um problema só para vegetarianos, nem só para veganos. Então, tá lá, ó, absorção. A absorção da B12 vai depender do bom funcionamento do estômago. O estômago precisa produzir ácido clorídrico para separar essa B12 da proteína. Então, se eu como um ovo e esse ovo tem B12, eu preciso separar a B12 da proteína do ovo para eu conseguir absorver. E além disso, então além de produzir o ácido clorídrico, dessa capacidade que o estômago tem que ter de produzir o ácido clorídrico, a B12, que são aqueles triângulos ali, cor de rosa, precisam se ligar numa chave. Essa chave é o fator intrínseco, que é aquele azulzinho que está ali. Então o estômago precisa produzir o ácido clorídrico para separar a B12 da proteína, e precisa ainda produzir o fator intrínseco. Precisa pegar essa B12, levar a B12 até o ilho, lá no intestino, e entregar essa B12 para a célula intestinal. Ok? Então, se falta ou fator intrínseco ou ácido clorídrico, isso não acontece. E aí eu desenvolvo uma deficiência por B12. Tá? Então isso pode acontecer com uma pessoa idosa que está produzindo pouco ácido clorídrico, isso pode acontecer com uma pessoa que fez cirurgia de estômago, isso pode acontecer com uma pessoa que tem uma mutação genética e não produz o fator intrínseco, a deficiência de B12 também pode acontecer pelo baixo consumo, ou alguma doença intestinal. Então é muito comum que pessoas que tenham síndrome inflamatória intestinal, doença celíaca ou qualquer outro problema intestinal também tenham deficiência de B12, tá? Por conta dessa complexidade que é a absorção da B12. E nos vegetarianos, a deficiência de B12 também é bastante comum. Então, esses aqui foram estudos, muitos estudos no mundo feitos com vegetarianos. Então tem estudos na Holanda, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Etiópia, no Reino Unido, mostrando que é comum que mais de 40% dos vegetarianos nesses países estejam com deficiência de B12. Tá? Então é algo bem comum. Aqui alguns outros estudos, né? Então
Estudos na Índia, estudos na Alemanha, estudos na China, em Hong Kong, mostrando aí que essa prevalência de deficiência de B12 é bastante comum. Olha, em Hong Kong, né, deficiência muito alta de B12 entre vegetarianos, 81% da população vegetariana com deficiência de B12. Então, quem tem maior risco de deficiência? Pessoas com hipocloridria, ou seja, pessoas que produzem pouco ácido clorídrico. Pessoas que usam antiácidos. Então, sabe aquela pessoa que sempre que come, ai, não estou me sentindo muito bem, vou tomar um antiácido, acho que estou produzindo ácido clorídrico demais. Então, ela começa a diminuir a produção natural dela de ácido clorídrico e não consegue absorver a B12. Diabéticos ou pessoas com intolerância à glicose que tomem metformina. A metformina é um medicamento que atrapalha a absorção de B12. Pessoas com doenças autoimunes podem ter maior dificuldade de absorver essa B12. Mulheres que usam anticoncepcional há muito tempo também têm um pH intestinal menor. E esse menor pH intestinal também dificulta essa absorção de B12. Pessoas que fizeram qualquer tipo de cirurgia intestinal, pode ter sido feita uma cirurgia para controle da obesidade, em que se tirou um pedaço do intestino, um pedaço do estômago, pode ter sido uma cirurgia por conta de câncer no intestino. Então, tirou o intestino, especificamente o íleo, que é a última parte do intestino delgado, a absorção de B12 também fica comprometida. Pessoas acima de 50 anos são mais propensas a terem deficiência de B12 pela queda na produção de ácido clorídrico de fator intrínseco. Pessoas que consomem muito álcool, então o álcool atrapalha a absorção de muitas vitaminas do complexo B, principalmente a B1 e a B12. E pessoas que têm doenças intestinais, como doença de Crohn, intolerância ao glúten ou doença celíaca. Essas pessoas também têm as vilosidades mais achatadas, as células do intestino ficam mais achatadinhas e elas têm uma dificuldade maior de absorver a B12, tá? Alguma pergunta até agora? Não? Ok, quais são, então, os sinais e os sintomas de uma pessoa que tem deficiência de B12? Como é que a gente começa a suspeitar? Acho que essa pessoa está com deficiência de B12. Primeiro, aquele cansaço. Pessoa cansada, sem energia, que é característica da anemia, que a gente pensa logo em anemia ferropriva, pode não ser. Pode ser anemia por deficiência de outros nutrientes. Então, pode ser anemia por deficiência de B12. Qual que é a diferença quando a gente olha no microscópio anemia ferropriva e anemia por B12? Quando a pessoa tem anemia por deficiência de ferro, anemia ferropriva, a hemácia, a célula vermelha, ela fica bem pequenininha. Quando a deficiência de B12, a hemácia fica gigante, como aquela lá de cima. Por quê? Porque a hemácia não conseguiu amadurecer, ela não está conseguindo transportar o ferro e o oxigênio que ela precisava transportar, e aí o que ela faz? Ela começa a crescer para ver se ela dá conta de transportar aquilo que ela precisa. Mas mesmo crescendo, ela não dá conta, porque ela está imatura. Tá? Então ela tenta compensar, ela tenta crescer para ver se ela consegue captar mais ferro e transportar oxigênio, mas não consegue fazer isso. Mas é o que a gente vê na microscopia, no microscópio. É o que a gente chama de anemia megaloblástica. A célula está mega, está enorme. Tá? Neuropatias e formigamento. Então vimos que uma das funções da B12 é o revestimento dos nervos. E quando isso falha, a gente começa a ter mais formigamento, principalmente na ponta dos dedos das mãos, dos pés e nas pernas. Então é outra característica. No sistema nervoso, a B12 também é super importante. Ela vai fazer o revestimento dos neurônios. Então se falta isso, que sintomas a gente pode ter cerebrais, né? Mais irritabilidade, depressão, alucinações, comprometimento da memória, agitação ou agravamento de manias. Em relação à energia, fraqueza, cansaço, por conta dessa falta de energia, por conta dessa falta de ATP, os nossos órgãos começam a sofrer. Então, por exemplo, o coração vai ter mais dificuldade de bombear sangue, o pulmão vai ter maior dificuldade de captar oxigênio, e aí os sintomas vão ser falta de ar, que é a dispneia, disfunção cardíaca também é bastante comum, principalmente se a homocisteína estiver aumentada, como a gente viu, tá? Que era uma característica e uma função da B12 manter a homocisteína sob controle.
Depois, glossite. O que é glossite? É o aumento da língua, ou a inflamação da língua, a língua muito sensível. Por quê? Porque a B12 ela é importante para fornecimento de energia, para renovação de todas as... Tá? Então, não é nenhuma vergonha a gente ter que, às vezes, suplementar algum nutriente. As pessoas que não são vegetarianas, muitas vezes também precisam suplementar nutrientes. Se a gente tem um filho que está com deficiência de ferro, na hora a gente vai suplementar ferro, sem vergonha nenhuma, porque a gente não pode mandar a criança anêmica para a escola, não vai aprender nada. Né? Uma outra pessoa que não é vegetariana também pode ter deficiência de B12. E não vai ter vergonha nenhuma de tomar um suplemento de B12 se precisar. Então, se a gente precisa, não tem que ter esse problema, né? De falar, meu Deus, mas a minha dieta deveria fornecer tudo. Não, às vezes não está acontecendo, tá? Então, se ser vegetariano faz parte do seu conjunto de valores, né? E por qualquer motivo que seja para cuidar do meio ambiente, seja para cuidar da própria saúde ou do que for, né? Você não pode esquecer de estar olhando esse conjunto de sinais e sintomas para se proteger. E não tem problema nenhum se precisar suplementar. Então, como é que a gente faz a avaliação? Será que isso que eu estou sentindo é mesmo deficiência de B12? Então, primeiro, ver os sinais e sintomas. Fraqueza, cansaço, irritabilidade, formigamento. Então, são sinais clássicos da deficiência de B12. Fora isso, a gente pode pedir exame de sangue. Então, mesmo o exame que a gente pede para ver se tem anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro, também serve para ver se tem anemia por deficiência de B12. Porque quando você pede o exame, o hemograma, que é a contagem de células vermelhas, vai vir lá a hemácia, a quantidade de hemácias que você tem, e vai vir também o VCM, que é o volume corpuscular médio. Esse VCM está te falando qual é o tamanho das suas hemácias. Se o tamanho está normal, se está pequeno demais ou se está grande demais. Então, como eu falei para vocês, quando é anemia ferropriva, o tamanho da hemácia é pequenininho, porque está faltando ferro dentro dela. Então, ela fica pequenininha. Então, o VCM está baixo. Quando é anemia por deficiência de B12, o VCM está alto, ok? Porque aí a célula fica megaloblástica, ela fica inchada, fica grande, ela fica tentando compensar a deficiência de B12, né, a imaturidade da célula, e ela cresce, aí o VCM aumenta. Então é por esse parâmetro que eu vi. Esse é um dos parâmetros. Outro parâmetro é o valor da homocisteína. Então, como eu falei para vocês, quando a gente tem deficiência de B12, a homocisteína aumenta. E é uma análise individual só para... Isso. Então, além de pedir o hemograma, pode-se pedir a homocisteína. Esses dois exames são baratos, então costumam ser pedidos sem problema em qualquer centro de saúde. Agora, existe um exame específico para B12, que se chama teste de Schilling, ou exame de B12 no sangue. Esse exame aí eu já não sei se aqui em Portugal é feito no sistema de saúde gratuitamente, né? Porque é um exame mais caro realmente, tá? Então esse é o teste de Schilling, o teste de vitamina B12, a colega acha que não. Mas você poderia ver então pelo hemograma, pelo volume corpuscular médio, tamanho da hemácia, e também pela homocisteína, tá? Então são duas formas da gente olhar, se não der para pedir o exame de B12 específico, ok? O exame de B12 específico, ele é interessante porque ele vai dizer também se a suplementação está surtindo efeito. Então, quando eu peço o exame de B12 específico e ele mostra que a B12 no meu sangue está baixinha, aí eu começo a suplementar. Começo a tomar B12 em forma de cápsula. Aí eu suplemento uns 3 meses. Peço de novo a B12 e continua baixa, aí eu sei, não, vou ter que suplementar em quantidade maior. Ou já subiu, não, já posso parar de suplementar. Né? Então, por isso é interessante, quando a gente pode pedir a B12, aí é interessante a gente estar pedindo. Muita gente fala assim pra mim, Andréia, eu sou vegana há 2 anos, eu não tenho nenhum desses sintomas que você falou e quando eu faço meu hemograma tá tudo normal. Ótimo. Pode acontecer sim. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uma capacidade de ir reciclando alguns nutrientes. Um deles é a B12. Só que essa capacidade de reciclagem, quem faz isso é o fígado, é de até 3 anos. Tá? Em geral, a gente recicla a B12 por consegue reciclar por uns 3 anos.
depois disso não consegue mais, a B12 fica velha demais para ser reciclada e precisa tomar B12 de novo, tá? Então, esses veganos que falam, eu tô há muito tempo sem comer nada de origem animal e não sinto nada, e meus exames estão todos ótimos, é porque está tendo uma boa capacidade de fazer essa reciclagem. Agora, conforme a gente vai envelhecendo, essa capacidade de reciclar também esses nutrientes vai diminuindo. Tá? Então, quanto mais próximo dos 50 anos e após os 50 anos, mais difícil de reciclar vai ficando. Tá? Então, por isso que também idosos têm muito mais deficiência, costumam ter uma prevalência de deficiência de B12 muito maior do que as pessoas mais jovens. Ok? Então, é isso. A gente tem lá a B12, a B12 vai precisar do ácido clorídrico para se separar das proteínas, vamos precisar do fator intrínseco para absorver essa B12, que é absorvida no íleo, né? Na última porção do intestino delgado, como a gente viu. Então, vimos também, né, que não vegetarianos, que pessoas que consomem carne também podem ter deficiência de vitamina B12, e isso é comum na população, até 50% das pessoas têm deficiência de B12. Seja por um problema de consumo, seja por um problema no estômago, seja por um problema no intestino, seja pela falta de capacidade de estar reciclando essa B12. Né? Bom, para veganos, quais seriam então as fontes mais seguras de B12? Tá? Então, poderiam ser alimentos fortificados. Por exemplo, nos Estados Unidos fizeram um estudo em que mostraram que os veganos que não tinham deficiência era porque costumavam consumir de manhã cereais que tinham fortificação com B12. Então, por exemplo, algum cereal que eles colocavam no leite de arroz ou no leite de soja, misturava para fazer um mingau qualquer, e esse cereal já vinha fortificado com B12. Então, esse era um fator protetor importante, tá? Estar comprando algum alimento que fosse fortificado. Se não, a outra fonte segura seria a suplementação em cápsula, tá? Suplementação da B12. Outra fonte de B12 é a levedura nutricional. Eu não sei se vende aqui em Portugal. Vende. A levedura nutricional é fonte também de B12. A levedura, então, é um fungo que, assim como bactérias, consegue produzir uma quantidade boa de B12, só que uma xícara inteira de levedura nutricional só atende 25% das recomendações. Então, para você atender toda a sua recomendação de B12 só comendo levedura, você teria que consumir 4 xícaras por dia. Não só fica inviável, como fica super caro. É melhor comprar um suplemento, nesse caso, do que comprar a levedura. Você pode até comprar a levedura para ir utilizando, mas só com a levedura provavelmente você não vai conseguir atingir a sua recomendação. E além disso tem um inconveniente. Qualquer pessoa que tenha uma doença inflamatória intestinal, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, alguma doença inflamatória intestinal, o intestino prende, solta, fica com gases, dor, essas pessoas não devem consumir a levedura nutricional porque ela tende a inflamar mais o intestino, tá? Então aí já não seria uma boa fonte para essas pessoas. Em termos de suplementação, quando vocês forem a uma loja de suplementos para comprar uma B12, se esse for o caso, vocês vão ver que existem vários tipos de B12, tá? Várias marcas e vários compostos. Um dos compostos é a metilcobalamina, tá? Então, o nome da B12, o nome científico da B12 é cobalamina, e a forma ativa da B12 é a forma metilcobalamina. Essa forma é uma forma de super fácil absorção, só que é uma forma muito instável. O que quer dizer isso? Que essa forma do suplemento, ela estraga rapidamente. Então, mesmo que você encontre um desconto, um preço ótimo, num pote desse tamanho, não vale a pena comprar, porque ela é muito instável. Você vai levar para casa e rapidamente ela vai deteriorar, ela vai estragar, tá? Então, a quantidade é pequena. Por ser a forma ativa, por ser uma forma de rápida absorção, uma forma que o nosso corpo já está apto para utilizar, ela também é uma forma que precisa ser modificada no laboratório. Então, costuma ser mais cara do que outras formas de metilcobalamina, tá? Mas é uma forma super eficiente para quem está com deficiência e quer fazer reposição rápida e tomar. Em geral, se recomenda 1000 microgramas por dia da metilcobalamina para prevenção e tratamento da deficiência de B12.
E a gente encontra a metilcobalamina, tanto em cápsula, quanto em spray, quanto em gota, o que é interessante, porque às vezes a gente tem uma criança que não consegue engolir, mas a família é vegana, então dá pra colocar em gotinha ou em spray, tá? Isso da metilcobalamina. Outra forma de suplementação, essa é bem mais comum e bem mais barata, é a cianocobalamina, tá? Então essa é uma forma bem mais barata, ela não é tão bem absorvida quanto a metilcobalamina, mas ela é mais estável. Mesmo que você compre um pote grande, ele dura muito tempo na sua casa, tá? Então a cianocobalamina é uma forma sintética, uma forma bastante pesquisada, costuma ser segura para a maioria das pessoas. Só que o que é cianocobalamina? É a vitamina B12, cobalamina, unida a uma molécula de cianeto, que em baixa quantidade, você tomando uma cápsula por dia, não vai fazer nada para o seu corpo. Mas pessoas que já têm uma exposição alta a cianetos, como pessoas que fumam, ou pessoas que não conseguem eliminar o cianeto, que é uma toxina, então pessoas, por exemplo, que têm algum problema renal e não conseguem filtrar o sangue, fazer a eliminação, ou problemas que já têm ou pessoas que têm algum problema genético e não consigam fazer essa detoxificação, essa eliminação, ou pessoas que já tenham sido envenenadas anteriormente por cianeto, aí não podem utilizar esse tipo de formulação, tá? Então, para a maioria das pessoas é comum, é bastante segura, os estudos mostram que é seguro você tomando a recomendação, que é uma cápsula por dia, mas nesses casos não, tá? Principalmente para fumantes. E a gente tem aí um grupo grande, né, em Portugal, de pessoas que são vegetarianas, mas fumam. Então essa fórmula já não seria adequada. Outras formas de suplementação. A gente vai ter a hidroxicobalamina, adenosilcobalamina, que são também mais baratas do que a metilcobalamina. Não tem uma absorção tão alta quanto a metilcobalamina, mas costumam também ser mais estáveis. A hidroxicobalamina, inclusive, é a forma que a gente utiliza nas injeções. Então, quando uma pessoa tem depressão grave por B12, uma pessoa fez uma cirurgia de estômago ou de intestino, não está conseguindo absorver a B12 e precisa tomar as injeções, geralmente vai na forma de hidroxicobalamina, tá? Ela é bem estável. E a adenosilcobalamina, que é uma forma um pouco menos estável do que a metil B12, mais estável do que a B12, mas menos estável do que a cianocobalamina e do que a hidroxicobalamina. É uma fórmula mais específica para quem está tendo falta de energia, tá? Para quem não está conseguindo converter o alimento ou aqueles nutrientes, carboidrato, proteína, lipídio em ATP. A adenosilcobalamina é uma forma que entra facilmente dentro da mitocôndria, que é a nossa organela responsável por essa produção de ATP, por essa produção de energia. Então, quem tem falta de energia, tá achando que é por deficiência de B12, às vezes essa é uma fórmula interessante, tá? E é uma forma que também a gente vai ter na maioria dos alimentos de origem animal. Em qual dosagem, qual a quantidade de B12 que eu preciso por dia, né? Então, quem quiser depois me passa o e-mail, eu posso até mandar isso aqui para vocês, essa aula. Então essas são as necessidades, né, para pessoas de 6 meses de vida até adultos, a partir de adolescentes e adultos a partir de 14 anos. E aí a dosagem vai depender de como você quer utilizar. Tem pessoas que falam, eu quero usar só uma vez por dia porque eu saio de manhã e depois no resto do dia eu não tenho tempo. Tem pessoas que falam, quando eu tomo muito suplemento eu não me sinto bem do estômago, então eu prefiro fracionar, tomar doses menores várias vezes ao dia, tá? Então, dependendo de como a pessoa vai tomar, a dose vai variar. Se você quiser anotar só da sua idade, quando você precisa, né? Para saber, então, para adultos, por exemplo, se você for tomar uma vez por dia, não estiver com deficiência, 25 microgramas por dia. Se você já tiver com deficiência, aí vá para doses maiores. Por exemplo, 100 microgramas, para você conseguir ir voltando para as doses normais de cobalamina. Se você for fracionar, aí você vai precisar modificar a sua dosagem, tá? E tem pessoas até que preferem tomar uma vez só por semana. Eu esqueço, quando eu vejo já passou uma semana, então nesse caso vai precisar de uma dose maior da cobalamina. Lembrando que a gente consegue reciclar a cobalamina no fígado, principalmente pessoas que têm menos de 50 anos reciclam com mais facilidade.
Então, mesmo tomando só uma vez por semana, nos outros dias o fígado vai reciclando e utilizando novamente aquela B12, tá? Excesso de B12 não é comum, porque todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis. Então, a gente não estoca em grande quantidade. Por quê? Porque a gente urina e vai junto. Como é hidrossolúvel, solúvel em água, todas as vitaminas do complexo B e C, se tiverem em excesso, elas vão junto com a urina. Então, se você estiver tomando em excesso, provavelmente você não vai ter nenhum problema em relação à toxicidade. A não ser que você esteja usando algum medicamento, ou a não ser que você tenha algum problema no fígado, que você não consiga fazer essa eliminação. Tá? Então, para pessoas que têm hepatite, pessoas que têm cirrose, esteatose hepática, aí não é legal tomar nenhum tipo de suplemento em excesso, porque o fígado pode não conseguir fazer os processos para eliminar esse excesso. E no caso de drogas anticonvulsivantes, o excesso de vitamina B12 diminui o efeito do medicamento. Então a pessoa vai ter mais convulsão se ficar tomando B12 junto. Tá? Então esse é um caso específico. E é isso. Dúvidas? Alguma dúvida em relação a B12? Diga. Primeiro, muito obrigada por compartilhar informações tão importantes. De nada, foi um prazer. Aparentemente, assim, a suplementação, utilizar B12 seria uma solução muito necessária e indispensável. Mas eu fico pensando sobre a questão que você falou sobre absorção. Porque muitas vezes você pode estar tomando, pode fazer a sua lição de casa correta, mas você não sabe, ou pelo menos não está atenta na qualidade da absorção do seu intestino. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão e sobre a questão da água também e a qualidade da absorção. Tá, então em relação à absorção, não vai ter um exame pra gente olhar para as células do intestino e ver se elas estão absorvendo ou não. Então o que a gente consegue ver é o resultado, tá? Então, enquanto na medicina ocidental, na nossa medicina, a gente fala você é o que você come, na Ayurveda a gente fala você é o que você absorve. Não adianta comer e não absorver, é isso que você falou. Então assim, mesmo consumindo, seja porque você consome, por exemplo, leite, que tem B12, seja porque você está tomando suplemento, se não absorveu, não adiantou nada. Então, primeiro, olhar aqueles sintomas. Eu estou ficando irritada demais, eu estou tendo neuropatia, formigamento demais na mão, no pé e tal. Eu estou